Todos nós buscamos liberdade, desde o momento que acordamos até a hora de dormir. Há sempre uma sensação que precisamos conquistar mais espaço, mais tempo, mais escolhas, mais controle. Queremos liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade para viver do nosso jeito, sem amarras, sem prisões. Mas o que quase ninguém percebe é que quanto mais buscamos a tal liberdade, mais ela escapa. É como correr atrás do vento. Quanto mais força você coloca, mais cansado você fica e menos consegue segurar. A verdade é dura e parece um paradoxo. A liberdade só aparece quando você tenta ser livre, porque enquanto você corre atrás dela, você se aprisiona ainda mais. Desde muito cedo ouvimos que liberdade significa poder escolher tudo, ter todas as opções abertas, não depender de ninguém, poder fazer o que quiser quando quiser, e crescemos acreditando nisso. Mas a vida mostra que não funciona assim, porque quanto mais opções você tem, mais confuso fica. Quanto mais liberdade você busca lá fora, mais preso você fica por dentro. Pense na quantidade de pessoas que dizem: quando eu tiver dinheiro, vou ser livre. Mas quando o dinheiro finalmente chega, vem junto uma lista de responsabilidades, pressões e expectativas ainda maiores. Outros dizem: quando eu tiver tempo, finalmente serei livre. Mas quando o tempo aparece, elas não sabem o que fazer com ele. Ficam correndo de um lado para o outro, sempre ocupados, sempre preenchendo um vazio com distrações. A prisão não está na falta de tempo ou de dinheiro. A prisão está na mente de quem acredita que liberdade depende dessas coisas. A obsessão por ser livre é a maior forma de prisão que existe. Porque cada vez que você acredita que precisa de algo para conquistar a liberdade, você se torna escravo dessa coisa. Se você acredita que só será livre quando viajar o mundo, você está preso a essa ideia. Você acredita que só será livre quando encontrar a pessoa perfeita, você se torna prisioneiro desse sonho. Se você acredita que só será livre quando conquistar certo padrão de vida, você acaba preso ao padrão e nunca ao presente. É como uma miragem. Quanto mais você anda, mais ela se afasta. E no fundo você nunca chega. O problema não é sonhar ou desejar, mas acreditar que sua vida só começa quando o desejo se realiza. E essa é a verdadeira prisão. Olhe para o mundo ao redor. Todos dizem que vivemos na era da liberdade. Podemos escolher a profissão, podemos escolher o que consumir, podemos escolher em quem acreditar, podemos escolher até quem queremos ser. Mas será que isso é liberdade? Ou será que esse monte de escolhas é só mais um tipo de prisão? Hoje, quanto mais opções temos, mais inseguros ficamos. Quanto mais podemos escolher, mais sentimos que nunca escolhemos certo. E não, isso não é liberdade. É ansiedade, é excesso de responsabilidade que nos deixam paralisados. A sociedade vende a liberdade como consumo. Compre isso e seja livre, viaje pra cá e seja livre. Mas se sua liberdade depende de algo que você precisa comprar ou conquistar, ela nunca será verdadeira. Você estará sempre correndo atrás de algo, sempre dependendo de uma coisa que está fora de você. Liberdade não é ter todas as escolhas do mundo. Liberdade não é poder fazer tudo. Liberdade não é precisar de tudo. É quando você descobre que o silêncio basta e não precisa provar nada pra ninguém. Não precisa se encaixar nas expectativas dos outros. Liberdade é quando você pode até estar sozinho, mas ainda assim se sente completo. Quando você não precisa preencher cada minuto seu com estímulos. Quando você simplesmente consegue estar presente. Liberdade não é a ausência de limites, é a ausência de necessidade. Não é conquistar, é saber desapegar. E o curioso, quanto mais você tenta buscar isso lá fora, menos você encontra. Que a liberdade nunca esteve lá fora, sempre esteve dentro de você. Como parar de tentar ser livre? Primeiro reconheça que você já é livre em muitos aspectos. Você é livre para respirar agora. Você é livre para pensar agora. Você é livre para sentir agora. Não precisa esperar nada acontecer. Segundo, pare de relacionar sua liberdade com o futuro. Não diga: quando isso acontecer eu vou ser livre. Diga: eu escolho ser livre aqui e agora. Terceiro, pratique o desapego. Quanto menos você precisa, mais livre você se torna. E não tô falando pra você viver sem nada. Apenas não seja escravo das coisas que você tem. Quarto, aceite os limites da vida. Ninguém tem liberdade total. Tá tudo bem. Há sempre limites e eles não são prisões. São apenas a estrutura. Até a música precisa de silêncio entre as notas pra existir. Assim é a vida. Quinto, confie no fluxo. Pare de querer controlar tudo. Você não é o Kira. A vida é imprevisível e aceitar isso é um ato de liberdade. Perceba como é libertador não precisar mais correr atrás. É como deixar de carregar uma mochila cheia de pedras. De repente o caminho fica leve. A vida começa a ter gosto de vida e não de corrida. Você percebe que a liberdade não estava no destino, mas sim na caminhada. Que você já podia respirar o tempo todo, mas estava prendendo a respiração e esperando algo acontecer. Você já tinha tudo, mas estava sempre tão ocupado buscando mais que não conseguia ver. A verdadeira liberdade é perceber que nada falta. Você já é completo. O resto é apenas um complemento. Quando você realmente entende isso, o mundo pode tentar te prender de várias formas, mas nada realmente te prende, porque você entende que a sua liberdade não depende de circunstâncias externas, ela depende da sua consciência. Você corre atrás da liberdade. Quanto mais você corre, mais ela se afasta. Você tenta conquistá-la, mas enquanto
conquista, se sente ainda mais preso. Porque a liberdade não é uma meta, não é uma recompensa, não é um prêmio. Ela é um estado que aparece quando você para de lutar contra a vida e começa a viver. A liberdade não chega quando você controla tudo, ela chega quando você solta o controle. Ela não aparece quando você conquista mais, ela aparece quando você percebe que precisa de menos. A liberdade só vem quando você para de tentar ser livre. E no instante que entendemos isso, percebemos que nunca estivemos presos, apenas acreditávamos que estava. Eu sou o Kaizen, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado, comenta alguma coisa pra estar ajudando. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, fique bem.